Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Esses dias eu estou estudando o livro de Josué com mais algumas pessoas. Cada vez que eu estudo esse livro, eu fico impressionado com as lições ricas para fortalecer a nossa fé e para nos ajudar a evitar graves erros que podem nos levar à derrota e condenação. O livro de Josué registra a história do povo de Israel na conquista da terra de Canaã, sob a liderança de Josué, que era ajudante de Moisés e um servo fiel ao Senhor. Quando Deus designou este homem para conduzir a nação privilegiada, ele disse em Josué capítulo 1, versículo 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Ele prometeu para Josué e os israelitas vitória sobre os moradores da terra, povos condenados por sua rebeldia contra Deus. O Senhor revelou as condições para essas conquistas quando ele disse, em Josué capítulo 1, versículo 7, então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. De fato, Deus estava com Josué e a nação de Israel, lhes entregando adversário após adversário. Mas Israel fracassou na segunda batalha. Depois de uma grande vitória sobre a cidade forte de Jericó, os israelitas fugiram diante dos defensores da pequena cidade de Ai. Josué ficou perplexo com a derrota e pediu que Deus explicasse o que havia acontecido. O Senhor foi claro. Ele respondeu, em Josué 7, versículo 13, levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Os adversários não conseguiriam resistir aos israelitas se estes fossem fiéis. Mas se Israel permitisse coisas condenadas no seu meio, não teria êxito nas suas batalhas. São dois lados da mesma moeda. Nossas batalhas são outras. Mas o princípio frisado nesses textos de Josué se aplica muito bem à nossa vida. Deus deseja nossa vitória sobre o pecado, sobre todas as tentações que enfrentamos. Paulo avisou sobre o perigo de confiança excessiva diante das tentações, e prometeu que Deus sempre deixa uma saída para não cair no pecado. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13. Naquele contexto, ele mandou fugir da idolatria, pois quem persiste em práticas condenadas não teria comunhão com Cristo. O apóstolo João falou dos dois lados dessa moeda e da ajuda divina para vencer o pecado, quando ele disse em 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer ser vitorioso? Elimine da sua vida as coisas condenadas. Você acertou a pergunta 537? Qual dos apóstolos foi também irmão de Simão Pedro? Alternativas A, Tiago, B, João, C, André ou D, Mateus. A resposta certa, alternativa C, André. Conforme diz no relato de Mateus capítulo 10, começando no versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. E depois ele continua com o resto da lista dos apóstolos. E a nova pergunta para desafiar seu estudo,
O gigante que Davi matou era de qual cidade dos filisteus? Alternativas: A, Gaza, B, Gatim, C, Asdod ou D, Ecrom. Amanhã eu dou a resposta. Nós todos queremos ser vitoriosos, né? E podemos ser. Mas para ter vitória em Cristo, temos que ter um compromisso com a santidade e tirar da nossa vida todas as coisas condenadas e abomináveis para o Senhor. Porque quem vai entrar na presença dele para a eternidade são as pessoas santificadas pelo sangue de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.